Eu estava decidindo a pauta do vlog do Diário do Perro quando soube do suicídio do Chris Cornell. E aquilo de certa forma mexeu muito comigo porque é um artista da qual eu fui fã e sou fã da sua obra e do seu legado. E aí na última sexta-feira também tive notícia da morte do Kid Vinil, que já estava internado em São Paulo há mais de um mês. Kid Vinil era diabético e estava sofrendo consequências da sua doença e também faleceu. Então a ideia hoje é falar um pouco sobre essa ausência de referências que a gente vai perdendo. E as referências são muito importantes para a nossa vida. É através delas que a gente escolhe um caminho. Quando a gente elege as pessoas que nós vamos seguir, através da nossa admiração em relação a elas, a gente escolhe um caminho para a nossa vida e vai determinar um pouco como a gente pensa, como a gente olha o mundo. Eu, antes de fazer jornalismo, eu estudei música e eu sou músico. E a minha ideia de ser músico era compor e também entender o caminho musical, interpretar por que certos músicos iam por determinados caminhos, faziam determinadas escolhas, tomavam decisões musicais. A música ela não é só a expressão de uma arte, ela também é uma criptografia, um segredo, um labirinto que você começa a entender como chegar até o fim dele. E a gente poderia denominar ela de várias formas. Chris Cornell é um cara que significa uma pessoa que a gente toma como referência na história do rock. Pela sua participação no grunge, quando ele surgiu, como que o mundo era, como que o mundo se expressava musicalmente no rock, até aquele momento, até 89, 90 e 91, quando começam a surgir as bandas em Seattle e dão uma nova dimensão, assim, dizendo para o mundo, é possível fazer música de uma maneira diferente do que tem sido feito até aqui. O Kid Vinil já é um artista performático que também ficou conhecido pelos seus textos na internet, falando de músicas, fazendo críticas a discos, apontando tendências e referências nas décadas que se passaram, 80, 90, 2000, e ele nos deixou 62 anos de idade. Eu não faço parte dessa geração, a geração que talvez eu não alcance, é essa geração que começou a curtir as coisas agora e que tem como referência bandas que particularmente eu não curto. Mas eu tenho muito respeito porque pode ser que alguém que esteja me vendo esteja me tomando como referência quando eu aponto certas direções. É muito importante a gente na vida ter alguém que sirva pra gente de direção, porque ela pode apontar um caminho de como que a gente vai interpretar o mundo à nossa volta e a visão que a gente vai ter das coisas. Você pode estar achando assim, mas você está falando apenas de música, você está falando sobre crítica musical, sobre jornalismo, você talvez não esteja sendo muito dramático. Não. Você pode ter 16 anos e você esteja olhando para mim como um dia eu olhei vendo um texto do André Forastieri, do Barcinski, do Gastão, do Tom Leão, do Zeca Camargo, da Ana Maria Baiana, pessoas que foram um dia referência para mim, que fizeram com que eu tivesse gosto de expressar algumas ideias sobre a arte, sobre cinema, sobre TV, sobre música, sobre rock. A perda de referências deixa a gente um pouco triste, porque a gente vive num mundo onde as pessoas não estão muito preparadas para dizerem sobre as coisas. Elas simplesmente dizem e acabam não sendo permanentes. As pessoas estão cada dia, e juntamente com elas as suas opiniões, cada dia mais efêmeras. As palavras dessas pessoas não ficam. Existe pouca técnica, existe muito achismo e uma vontade, sobretudo, de querer se tornar famoso, não pelo que se diz, mas por uma imagem construída. E essas pessoas das quais eu estou falando são pessoas que marcaram o mundo, não por conta de uma construção de uma imagem apenas, mas por conta de um legado artístico e por conta de talento. Perder Chris Cornell e perder Kid Vinil pode parecer coisas que estão em mundos distantes, mas é a gente perder talento e referências genuínas, pessoas legítimas. Perdemos Chris Cornell como perdemos Prince, perdemos Bowie,
Perdemos muitos artistas que faziam muita diferença. E essa geração pode ser que esteja sentindo a falta, ou a minha geração está sentindo muita falta de referenciais. Pessoas que tenham personalidade e talento acima do achismo para poderem dar a cara a tapa e dizerem aquilo que pensam sobre o mundo. Se não através de uma crítica, mas através de uma canção. O país hoje vive um momento caótico. E fica difícil não fazer um link nesses assuntos e perguntar onde estão os grandes artistas que se manifestavam, por exemplo, no movimento do rock brasileiro. Pessoas que deram a cara a tapa, que fizeram canções magníficas, que incentivaram o povo a pensar sobre os seus momentos. Quer dizer que a gente perde Cazuza, a gente perde Renato Russo e os discursos vão se esvaindo, porque os caras que aí ficaram não estão mais interessados em cantar sobre suas revoltas, sobre os seus desejos de nacionalismo, sobre um país mais justo. Para mim fica muito difícil não fazer nenhum tipo de mix na morte do Chris Cornell como um artista legítimo, indelével, como um artista peculiar, com uma canção própria, com uma voz própria. Não, fica difícil não fazer um link com a perda do Kid Vinil, um artista performático, muito entendedor, conhecedor, curioso de música, em busca de muitas informações sobre artistas do mundo inteiro, um cara que respeitou com muita reverência todos os estilos que lhe foram apresentados. A morte de Chris Cornell, o rock perde, Seattle perde, o grunge perde, talvez o maior estilo musical que cresceu no mundo, um estilo que chegou para subjugar tudo que era feito até aquele momento. Foi determinante para que a gente conhecesse bandas como o próprio Soundgarden, como o Pearl Jam, como Nirvana, ou como outras bandas que surgiram em Seattle, como o Queensryche. Todo mundo estava olhando para aquela cidade, então todo mundo começou a prestar atenção na produção artística dali. E tudo mudou, o jeito de se vestir, a maneira de dar entrevistas, o jeito de se fazer videoclipes. O grunge foi extremamente importante, o Soundgarden foi extremamente importante para a fundamentação daquela cena e daquele movimento. A gente não pode deixar de dizer o mesmo sobre as críticas musicais. Hoje a gente vê, como eu acabei de dizer, uma molecada falando sobre coisas que às vezes não conhece ou não sabe, baseada apenas em gosto pessoal. Quando o Kid Vinil morre aos 62 anos, a gente está perdendo uma pessoa inteligente, um cara que pensava a música, que via a música e que entendia a música, que estava dentro do universo, sem preconceitos e falando de maneira muito aberta e de maneira muito visceral sobre todos os movimentos que aconteceram no mundo. Não era sobre um estilo apenas, era sobre a arte, de uma maneira muito singela e sem muretas, sem muros, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, o vlog do Diário do Pierrot hoje tem um episódio muito triste, porque afinal de contas, as nossas referências, as referências mais legítimas e verdadeiras e autênticas estão se perdendo. Então eu quero terminar esse vídeo te convidando a continuar abraçando a arte como maneira de você poder se aliviar das dores do mundo. Se você tiver a oportunidade de ver os seus ídolos que ainda estão vivos, vá até o show, se esforce, compre os ingressos, assista os documentários, vá ao cinema, vá aos espetáculos, sugue o máximo que você pode das suas referências musicais e artísticas enquanto elas estão vivas. Porque o dia do Kid Vinil chegou, o Chris Cornell adiantou o seu próprio dia aos 52 anos de idade e pode ser que você perca as pessoas que você ama, as pessoas que você reverencia, que você respeita, sem qualquer tipo de aviso. Aproveite bastante todos esses que ainda estão aí. E se eles não estiverem, coloque os discos para escutar, coloque os DVDs para assistir e mate as saudades. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar um grande beijo para o meu pai, para minha mãe e também para você.